A mística de Purim, a mística da Megilat Esther, de uma história tão especial, que é uma história, na verdade, muito atual, extremamente atual. Estamos agora na segunda aula da mística de Purim e falaremos sobre o orgulhoso Haman e a humildade do Mordecai. Fala nossos sábios, na verdade uma frase do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, ele dizia sobre uma lei, uma regra da Megilat Esther, sobre a leitura da Megilat Esther, que a Koreta Megillah lemafrea lo yatsa. Fala a Megillah, fala as leis da leitura da Megillah, que a pessoa que leu de trás para frente, em vez do começo até o fim, ele leu o último capítulo, o penúltimo capítulo, e assim ele foi até o primeiro capítulo. Lo yatzai yedei chová, ele não cumpriu com a obrigação de escutar a leitura da Megillah. Vem o Baal Shem Tov e explica de uma forma mais mística essa frase, que a pessoa que lê a Megillah de lá para trás, para frente, que ele diz que a Megilat Esther e a história de Purim é uma história de lá para trás, é uma história do passado, e não é uma história da frente, não é uma história atual. Ele não cumpriu com a obrigação, ele não entendeu qual é toda a história. E por isso que estamos fazendo esse curso da mística da Megillah, para entendermos que todas as histórias da Megilat Esther não são do passado, e sim são do presente, são extremamente atuais. Como veremos hoje, algumas histórias que aconteceram na história da Megillah, que são exatamente isso que está acontecendo conosco no mundo e principalmente no nosso país. Tem palavras que eu não posso falar aqui na minha aula, porque tem preconceituosos, e na última vez que eu falei uma palavra errada, o YouTube travou por preconceito, por censura, na verdade, a minha aula do YouTube. Então, eu vou falar a Megillah e que cada um deduza da melhor forma, no seu entendimento, aquilo que ele quiser deduzir. Haman, uma pessoa extremamente orgulhosa. Mordecai, uma pessoa extremamente humilde. Vamos ver hoje um pouquinho da história, de algumas das histórias do Haman e do Mordecai. E depois as explicações místicas da Kabbalah, baseado no livro Torah do Alter Rebbe. Como já falei da outra vez, eu não vou entrar em todos os detalhes da história, porque não dá para entrar numa aula só, e principalmente que todos esses detalhes, ou grande parte dos detalhes e dos segredos da história de Purim já foram gravados e estão agora semanalmente sendo lançados e postados no meu Spotify, no meu YouTube, e então você pode assistir lá, que tudo fica gravado. Todas as minhas 400 aulas estão gravadas, começando no SoundCloud, e depois no YouTube, depois no Spotify. Então você pode achar, principalmente no YouTube, que tem lá playlist, você consegue achar um playlist inteiro só de Purim, com umas 15 aulas. Então ali estão gravadas essas histórias. Então a Megilat Esther nos conta, no capítulo 2, no capítulo 3, אחר הדברים האלה גידה למלך אחשוורוש את המן בן המדתה. Quando a gente fala Haman, a gente bate. Toda vez que falamos Haman com mais algum apelido, nós batemos como negação a essa pessoa tão ruim. Então a Megillah nos descreve sobre que o Ahasverosh, o rei Assuerus, o rei Ahasverosh, ele era casado com a Vashti. Que a Vashti era neta do Nabucodonosor, que destruiu o templo sagrado. O rei Ahasverosh
casou com ela para adquirir o sangue azul, para adquirir a realeza da família real, e na prática ele acabou matando a Vashti. De quem foi o mega conselho de matar a Vashti? Foi do Haman. O Haman odiava a Vashti por várias razões, e ele acabou aconselhando a Ahasverosh que matasse a sua própria rainha. Assassinou ela. Só que o Ahasverosh, quando ele matou, ele estava muito bêbado. E no dia seguinte, ele voltou atrás, ele não entendeu o que aconteceu. E ele foi descobrir que foi o conselho do Haman de matar a Vashti. Então isso ficou com essa pulga atrás da orelha. Ele ficou com essa raiva guardada, muito bem arquivado. Ele falou, eu preciso acabar com este Haman. Eu preciso aniquilar com essa raça do Haman. Só que o Haman, até aquele momento, era um Zé Ninguém. Ele era uma baratinha. Você pisar numa barata, matar uma barata, uma formiga no chão, não tem nada de especial. Mas se você pega alguém que está lá em cima, um cara super honrado, super importante, e você humilha ele, coloca ele na forca, matando ele, isso é o maior vexame. E esse que foi o plano do Ahasverosh. De pegar o Haman, um cara tão ruim, e de colocar ele no pedestal e depois colocar ele para baixo. Então, por isso que a Megillah descreve Gidal HaMelech Ahasverosh et Haman. De repente, da noite para o dia, o Ahasverosh decidiu pegar o Haman e dar para ele todas as honras, maiores honrarias na Pérsia. Que, na verdade, era o rei do mundo. Ahasverosh, ele era o rei que controlava praticamente o mundo todo. Então, agora o Haman ficou sendo seu primeiro-ministro, seu conselheiro, seu braço direito. Dos seus 7 ministros, ele era o 7º, mais baixo. E agora, de repente, ele virou o number 1. Normalmente, as 7 cadeiras dos 7 ministros eram na mesma altura. E agora ele pegou a cadeira do Haman e colocou mais para cima, praticamente na altura do trono do próprio rei. Ele deu para ele a 2ª carruagem real, o cavalo real. E ele decretou que todo mundo precisava se curvar e se ajoelhar para o Haman. Por quê? Porque Hafez Bikaró, porque o rei ele ama ele, gosta dele e deu para ele muitas honrarias. Então, da mesma forma que ele subiu muito rápido, ele acabou também caindo muito rápido. De repente, ele foi decretado para a morte e ele foi enforcado. Só interessante algo que eu nunca tinha me atentado até então, que a grandeza do Haman, toda a história do Haman, que falamos semana passada, dos sorteios que ele fez, do ódio dele e da grandeza, e todo mundo precisava se ajoelhar, ele queria matar o Mordecai, queria matar todos os judeus. Isso durou, a vida dele durou 70 dias. A grandeza dele durou 70 dias. Interessante que na Megilat Esther, desde o começo da história dele até o final da história dele, são 70 versículos. 70 versículos. Até o momento que ele foi enforcado. Quem era este Haman? Haman, ele era, como que a Megillah chama ele, Haman Ha'agagi, o Haman de Hagag. Ele era descendente de Agag. Agag era o rei da tribo dos Amalequitas, do povo dos Amalequitas de Amalek. Vamos voltar mais para trás. Quando que os judeus saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, logo que eles cruzaram o Mar Vermelho, a Torá descreve, Vaiavó Amalek, veio Amalek e guerreou contra o povo de Israel.
Ele foi o primeiro antissemita da história. Foi o primeiro que veio atacar o povo de Israel. O primeiro corajoso, com muita ousadia, atacar o povo de Israel, que acabou de sair da escravidão, acabou de acontecer tantos milagres, e ele foi lá atacar o povo de Israel. Então, por isso que Amaleque é o nosso maior inimigo. Ele é o representante do mal em todos os sentidos. E por isso que a Torá descreve, bem nessa semana de Tetzaveh, a Torá descreve a mitzvah, o preceito de aniquilar o povo de Amaleque, de acabar com Amaleque. E várias vezes na história tiveram a oportunidade de acabar com Amaleque, mas na prática não deu certo. E só vai acabar Amaleque quando Mashiach chegar, na vinda do Mashiach, que seja muito em breve. Este Amaleque, ele apareceu então na época de Moshe, após a travessia do mar. E daí passam algumas gerações, e um tataraneto dele seria o rei de Agag. E isso foi bem na época do rei Saul, Shaul HaMelech. O rei Saul, sabendo que tinha esse rei de Agag, o profeta falou para ele, a palavra de Deus, que ele precisava ir aniquilar Agag, o rei, e todo o povo e todos os animais, porque essa que era a ordem divina de acabar com essa impureza máxima, com essa chutzpah, com esse corajoso, cara de pau, nuca dura que ele tinha de acabar com o povo de Israel. Só que o rei Saul, ele pecou. Ele deixou os animais vivos, ele não matou todo mundo, e o pior de tudo, que o rei de Agag, ele acabou não matando. E por isso que o profeta falou para ele, você perdeu o seu trono, e Deus não gostou daquilo que você fez, e na sequência, o trono acabou indo para o rei Davi. Então esse era o rei de Agag. Passam mais algumas gerações, mais alguns séculos, e aparece Haman. Haman é descendente de Agag, que é descendente deste Amaleque. O pai de Haman era Hamdata, a mãe de Haman chamava Amatlai, filha de Uravita. Só um pouquinho de informação. Só uma coisa interessante, que Agag, que é o tataravô do Haman, ele teve uma relação com uma mulher virgem, e naquela noite ela engravidou, e na manhã seguinte ele fugiu. Porque se ele não tivesse fugido, não permitiriam que ele, que o filho dele nascesse, porque era para acabar com toda a raça. Mas na prática dessa gravidez acabou nascendo o Haman, descendente de Agag. E ele era o maior inimigo do povo de Israel. Ele odiava o povo de Israel da forma máxima e absoluta. E ele queria acabar com o povo de Israel, como falamos, os sorteios que ele fez, o decreto que ele fez para aniquilar homens, mulheres e crianças. Mas quando que o rei, antes do decreto dele, quando que o rei deu toda essa honra para ele, todo esse kavod, então ele aproveitou e fez uma moeda que na qual estava gravada a sua imagem, a imagem do Haman. Ele pegou uma estátua, uma idolatria, e colocou no peito, que isso representava mais uma ousadia dele, que todo mundo precisava se curvar para ele, e ao mesmo tempo para essa idolatria. E todo o propósito dele era provocar os judeus, que os judeus se curvassem para um homem que não pode, e pior ainda, para uma estátua, para uma idolatria que não se pode. Naquele momento, os anjos celestiais, o atributo,
do julgamento, da justiça, vira para Deus e fala: Criador do universo, Ribono Shel Olam, como que o Senhor permite que um homem tão abominável como este, que os seus pais, os seus avós, participaram da destruição do templo sagrado, massacraram o povo de Israel, eles foram desde a Pérsia até Jerusalém para fazer a destruição do primeiro templo, e agora, de repente, um homem desse fica com tanta importância? Deus, ele vira para os anjos, ele fala: não se preocupem, porque ele vai apanhar e eu vou me vingar dele de tudo de mal que ele fez com o nosso povo. E Deus, ele cria a cura antes da doença. Tem a doença, mas antes de existir a doença, Deus, ele já criou a cura. E a cura disso é o extermínio dele. Então você não tem por que se preocupar, com essa situação. Então, ele tinha toda essa honra e se erguia e se elevava, e na hora que ele desfilava pelas ruas de Shushan, da Pérsia, todos se curvavam ou se ajoelhavam para ele, cada um de acordo com o seu nível, mas todos abaixavam a cabeça para o Haman, com exceção de uma pessoa. Uma pessoa não abaixava a cabeça para ele. E isso era o Mordecai HaYehudi. O Mordecai, o judeu HaYehudi, que estava lá no palácio, que era também um dos conselheiros do rei, e ele também frequentava o palácio do Ahasverosh. E ele não abaixava a cabeça para ninguém, porque um judeu não abaixa a cabeça para ninguém, e muito menos para o Haman, um antissemita, uma pessoa tão ruim como ele, e principalmente, ou também, pelo fato que, pela regra, pelo um combinado que eles tiveram alguns anos antes, o Haman virou escravo do Mordecai. No ano 3.393, que foi, na verdade, um ano antes do banquete da grande festa do Ahasverosh, o Ahasverosh, ele teve uma guerra contra a Índia, que eles se rebelaram contra ele, por causa que o Ahasverosh era o rei de Rodo até Cush, da Etiópia até a Índia. Então, a Índia se rebelou contra o rei. Então, o rei mandou milhares de soldados, 12 mil soldados para guerrear contra os rebeldes. Uma história inteira que também já está gravado lá no Spotify. E, dessa forma, ele mandou 2 generais, cada um responsável por 6 mil soldados, Mordecai e o Haman. E assim eles ficaram alguns anos guerreando. E o Mordecai, muito organizado, programou a comida e a bebida para durar durante toda a batalha. Já o Haman, impossível, foi lá, comeu e bebeu e acabou com tudo e começou a desmaiar de fome, de sede principalmente. E ele vira para o Mordecai e fala: Mordecai, você poderia me salvar, me ajudar com água? Falou: olha, não tenho que te dar água porque eu só tenho um pouquinho de água para mim. Ele falou: mas a tua lei judaica diz que se você tem alguém, você tem que ajudar o próximo. E ele falou: mas a lei judaica fala que se é ou a tua vida ou a vida do outro, a tua vida vem antes. Na prática, o Mordecai ele conseguiu pegar um pouco da sua água e compartilhar com Haman, com a condição que ele virasse seu escravo. Não tinha papel, ele estava no meio do deserto. Então, o Haman, ele escreveu debaixo da sola do sapato do Mordecai que eu, Haman, filho de Agagi,
eu viro escravo para o Mordecai. Assinado Haman. Então, por essa razão também, o Mordecai não podia abaixar a cabeça para ele, não poderia dar nenhuma honra para ele, porque era um cara que não prestava para nada. Então aqui nós vimos alguns detalhes, algumas ideias da grandeza, do orgulho, da chutzpah desse Haman versus Mordecai. Mordecai era a pessoa mais humilde da face da terra, era o líder máximo do povo judeu, o maior tzadik da geração, o líder do tribunal rabínico, e ao mesmo tempo ele trabalhava no palácio do Ahasverosh, ele era um dos conselheiros do rei, e assim por diante. E a grande questão é como, espiritualmente falando, como que o Haman, ele adquiriu esse poder? Como ele teve a força de subir e de controlar o rei, e de fazer um decreto de extermínio de todos os judeus num dia só, e ele teve sucesso e cresceu tanto. Aliás, o Haman era um Zé Ninguém. O Haman, ele era um cabeleireiro, um barbeiro. E também ele era homem da casa de banho. Ele dava banho nas pessoas, ele cortava os cabelos. Essa era a profissão dele. E de repente, bum, ele foi lá para cima, virou o grande líder, o grande Haman. O Talmud sempre tenta encontrar algum indício, alguma dica dentro da Torá, do trecho da Torá, que represente histórias que não se encontram na Torá. Então o Talmud pergunta, Haman, min haTorá. Haman, onde você encontra o nome Haman na Torá? E ela traz a frase tão conhecida lá no Gênesis, no Bereshit, logo após Adão e Eva terem comido do fruto proibido. E daí eles ouviram a voz de Deus passeando pelo paraíso, e eles ficaram com vergonha, se cobriram com as folhas com as folhas e de videira. E Deus perguntou para eles: o que vocês estão se escondendo? O que vocês estão com vergonha? Hamin haetz. Será que da árvore que eu falei para vocês não comerem, da árvore do conhecimento do bem e do mal, será que vocês comeram desta árvore? Hamin haetz. Rei, mem, nun sofit. Que são as mesmas letras Haman. Da árvore, será que da árvore são as mesmas letras de Haman? Então essa que é a fonte da Torá do nome Haman. O que isso representa? Sendo que Haman, ele vem de um nível que é de Amalek, ele é descendente de Amalek. E Amalek, ele é o pior inimigo, é o primeiro e pior inimigo do nosso povo, porque Amalek, ele foi corajoso. Ele abriu essa mata virgem. Ele pulou na piscina congelada. Como que tem uma piscina congelada, ninguém tem coragem, alguém vai lá e pula de cabeça. Isso era o Amalek. Ele que era esse corajoso, esse cabeça dura, ele foi lá sem pensar duas vezes, fazendo algo acima da lógica, acima da racionalidade, sem explicação, sem estratégia, uma chutzpah, simplesmente uma chutzpah. Então, já que ele veio de um nível tão elevado, ele está acima da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amalek, ele está, todos os os outros povos que estavam em Israel, eles representavam um atributo negativo, o roubo, da mentira e assim por diante. Já o Amalek, ele é o primeiro e o pior, que está acima de todos os outros. Ele está acima da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele está acima de tudo isso. Isso que é Amalek, que é o tataravô
do Haman. Então, Haman, ele vem de um nível muito elevado espiritualmente falando. É um nível que está acima da lógica do conhecimento, da racionalidade. E por essa razão, o Haman, ele tinha essa força de simplesmente atacar, simplesmente fazer sem cabeça um ódio gratuito, um ódio incondicional contra os judeus. É isso que ele tinha contra os judeus. Porque todo antissemitismo não tem lógica. Toda a raiva e as críticas do passado e do presente, as idiotices que aparecem na mídia contra os judeus, se você lê um pouquinho, se você pensa um pouquinho, você fala, não tem lógica. Esses insultos e essas frases e esse antissemitismo, isso não tem cabimento nenhum, porque nunca teve cabimento. Aliás, o antissemitismo começou no Monte Sinai. No Monte Sinai, quando Deus deu a Torá para o povo judeu, escolheu o povo judeu como povo escolhido, deu para eles a Torá e uma alma judaica, e a Torá e todo o conhecimento e os preceitos judaicos, naquele momento surgiu Siná. Do Sinai surgiu Siná. Siná é ódio. Ódio gratuito contra os judeus. Por quê? Gratuito, sem lógica. Por que Amaleque nos odiou? Porque ele veio de um nível acima do conhecimento. Porque Agag nos odiava acima do conhecimento da lógica. Porque Haman nos odia acima da lógica. E porque todos os descendentes de Haman, que são todos os nossos inimigos e críticos do povo de Israel, da terra de Israel, e dos sionistas, é um ódio gratuito, é um ódio incondicional e inexplicável. Por isso que não tem argumentos, não tem conversa, não tem acordo de paz, não tem como você chegar a algum acordo com pessoas que te odeiam, querem o teu extermínio. Então isso representa esse orgulho máximo do Haman. O Haman, por isso que ele vira para o rei, naquela conversa mais para frente, que ele vira para o rei e fala, quando que o rei queria dar honra para alguém, que era para o Mordecai, ele perguntou para o Haman, o que você faria para alguém que o rei ama tanto? O que eu devo fazer para alguém que o rei ama tanto? E o que Haman pensou na hora? Eu sou a pessoa mais querida do rei. Ele falou, sabe o que você faz? Pega o manto real, a coroa real, o cavalo real, com todas as honras do rei, e ele vai marchar na rua e o maior inimigo vai puxar ele pelo cavalo. Era isso que ele pensava. Essa honra dele, pegar o cavalo do rei, o cavalo que leva a pessoa para cima, que era o carro mais chique da época. Era isso que ele queria. Todo esse seu orgulho, toda essa sua chutzpah, essa sua ousadia, foi que levou ele até lá em cima. E com tudo isso que ele queria aniquilar o povo de Israel. E a grande pergunta é, como que esse decreto tão severo, de um cara tão orgulhoso, foi anulado e foi para baixo? O que aconteceu aqui que realmente transformou essa situação da noite para o dia, da pior situação do nosso povo, para a maior salvação? Que não, ele fez uma árvore, a forca para aniquilar, para enforcar o Mordecai. Ele foi enforcado com todos os seus 10 filhos e todos os seus parceiros também foram mortos e foram atacados na data de Purim. Por que isso tudo aconteceu? Porque tinha uma pessoa que era o extremo oposto do Haman. Uma pessoa que era extremamente humilde, cabisbaixa, submissa, sem um pingo de orgulho, sem um pingo de ousadia negativa. E esse era
Ish Yehudi Haya Beshushan Abirá Ushemo Mordechai. Fala Migilá, um homem judeu havia em Xuxá, na capital da Pérsia, que ele se chamava Mordecai, filho de Air, filho de Shimi, que foi exilado de Jerusalém pelo Nabucodonosor, quando Nabucodonosor estava prestes a destruir o primeiro templo. Ele exilou milhares de judeus para a Babilônia, para a Pérsia, e entre eles foi este Mordecai. Mas a frase que a Migilá descreve, Ish Yehudi, um homem judeu. Judeu, Yehudi, judeu. Judeu significa alguém que vem da tribo de Yehudá, de Judá. Só que ele não era da tribo de Yehudá. Como que essa frase diz? Ish Yemini. Ele era descendente do Binyamin, do Benjamim, do último das 12 tribos. Ele era da tribo de Benjamim. E aqui a Migilá descreve Ish Yehudi, ele era um homem judeu. E, aliás, a Migilá descreve várias vezes essa palavra Yehudi. Yehudiim, os judeus. Mas os judeus, eles eram de todas as tribos, não só da tribo de Judá. Então, por que a Migilá descreve ele e o povo em geral como Yehudim? Que, se eu não me engano, o apelido dos judeus surgiu a partir deste momento. Desde Avraham, Yitzhak, Yaakov, os patriarcas, as 12 tribos, Egito, saída do Egito, travessia do Egito, entrar em Israel, até a história de Purim, os judeus, se eu não me engano, eram chamados de hebreus. E neste momento que mudou esse apelido, o nome para judeus, Yehudim. Por que ele era chamado de Yehudi? Porque Yehudi vem da palavra Hodu, Modim, Modeani, agradecimento, reconhecimento, submissão, humildade perante Deus, anulação perante Deus. E esse nome Yehudi, judeu, representa alguém que ele é kofer be'avodah zarah, que ele nega toda a idolatria. Como falamos na outra aula, que o decreto era contra os judeus. Se alguém virasse para o Haman e falasse, eu não sou mais judeu, eu virei um persa com a religião persa, ele estava fora do decreto. E nenhum único judeu, do mais assimilado, do mais afastado, nenhum judeu se afastou e abandonou a sua fé em Deus. Isso quer dizer Yehudi, judeu. O judeu é alguém que tem um reconhecimento, uma submissão, uma anulação perante Deus. Isso quer dizer o nome Yehudi. Vamos agora analisar o nome Mordecai. E o Talmud também pergunta a Mordecai, onde consta na Torá o nome Mordecai? Porque, como já falamos, a Megilat Esther, toda a história da Esther, foi muitos anos, séculos depois, após a outorga da Torá no Monte Sinai. E é o último livro da coleção do Tanakh, dos 24 livros do Tanakh. Mas eu quero saber qual é a fonte da Torá. Na Torá, onde consta o nome Mordecai, o Talmud escreve que Mordecai vem da palavra Marderor. Morderor. Quando a Torá descreve sobre o incenso, como que o incenso era fabricado, a Torá fala que das 11 especiarias, dos 11 temperos que montavam o incenso Ketoret do templo, era algo que chamava Marderor, Morderor. E a tradução de Morderor em aramaico é Miradachia. Miradachia. Se você juntar essas palavras, mexer numa letrinha, vira Mordecai. Mordecai vem do Miradachia, desse Morderor. O que era este tempero? Da onde que vinha esse aroma?
essa fragrância para fazer o ketoret, o incenso. Então esse mor, ele era um sangue de um animal. O sangue de um animal. E pegavam do sangue e faziam dele, talvez borbulhando, um tempero, um cheiro muito, muito especial. Que era usado dentro do templo, dentro do prédio do santuário. Então, aqui nós vemos uma coisa interessante. Mordecai representa mar, a palavra mar, que significa amargo, mesmo em português, mar, amargo. Ou mais ainda, vem de um sangue de um animal. E isso foi trabalhado e foi transformado numa fragrância, num cheiro gostoso, num cheiro prazeroso para Deus, que Deus diz, Reach Nichoach Lashem, um aroma prazeroso para Deus. Quer dizer que o trabalho do Mordecai era transformar a escuridão em luz, transformar a amargura em doçura, transformar o mal em bem. Esse que era o trabalho dele. Mas sabe por que ele tinha essa força de transformação? Porque ele era Yehudi. Porque ele era um judeu e ele era o homem judeu. Ele era o grande líder, o grande justo, o grande máximo líder da geração. Porque ele tinha esse bitul, essa submissão, autoanulação, cabisbaixo, total perante Deus. E essa que era a vida dele. Essa que era a vida dele. Então, sendo ele o líder máximo, vivendo desta forma, ele conseguiu carregar todo o povo nas suas costas. Ele conseguiu incentivar homens, mulheres, crianças, principalmente as criancinhas, que ele reuniu em praça pública 22 mil crianças que estavam prestes a ser aniquilados. E eles viraram para o Mordecai e falaram, Itcha anachnu, nós estamos contigo até a morte. Aconteça o que acontecer, nós estamos contigo, Mordecai. E Mordecai reuniu essas 22 mil crianças em praça pública e estudou com elas, rezou com elas, leu salmos com elas, fez de tudo com elas, para que das palavras das crianças chegassem até o trono celestial, e foi isso que acabou revertendo todo o decreto tão severo contra o nosso povo. Quer dizer, esta coragem do Mordecai, essa submissão dele máxima, um trabalho ilógico, uma chutzpah de kedushá, uma ousadia de santidade, algo positivo, fazer por fazer, com Mesirut Nefesh, com autodedicação, com autossacrifício, para se conectar com Deus e não se afastar de Deus, ele levou todo o povo junto nesse mesmo comportamento de Mesirut Nefesh. Vamos lembrar, o Hamin Ha'etz, ele veio da árvore, de um nível que está acima da árvore do conhecimento, por isso que ele se comportava de uma forma ilógica, antissemita, contra os judeus, porque a fonte dele veio de um nível de impureza muito elevado. Para guerrear isso, na mesma moeda, o Mordecai se comportou dessa forma. O Mordecai, ele foi e atacou, ele ativou da sua alma essa fé máxima em Deus, e por isso que ele conseguiu despertar o Mesirut Nefesh. O que é Mesirut Nefesh? Mesirut Nefesh é entregar a sua alma por Deus. Fazer autossacrifício. Dedicação total a Deus de uma forma irracional, ilógica, incompreensível. Porque em nenhum lugar da Torá está descrito que você tem que entregar a sua vida por Deus. Em nenhum lugar da Torá descreve que você tem que se matar por Deus. Diferente de outros preceitos. Falamos aqui na aula da semana passada. Na aula de anteontem, na aula da Parashá, descrevendo a ideia do Mesirut Nefesh, do autossacrifício por Deus. Não consta que você tem que entregar a sua vida.
Porque se você é ordenado, já perdeu a graça, já perdeu o valor. Tem que ser algo da essência da alma, de um nível extremamente elevado, para você conseguir se entregar de uma forma irracional. E essa irracionalidade, ou esse autossacrifício deles, foi o que despertou a salvação e que quebrou a irracionalidade antissemita do Haman, e que ele acabou sendo enforcado. Ele, seus filhos e todos os seus cúmplices acabaram sendo destruídos e levados para o precipício. Que isso, na verdade, aconteceu com todos aqueles que tentaram nos acabar. Todos os maiores antissemitas, maiores líderes do mundo, do passado e do presente, o final é o mesmo. Então, por isso que não vale a pena começar com o povo judeu. Mas aqueles que fazem, eles não fazem de uma forma lógica, por isso que não tem conversação, não tem argumentos, porque o ódio é um ódio ilógico. E a nossa atitude não é conversar, não é tentar se explicar, não é baixar a cabeça para os nossos inimigos, não é ter medo da ameaça deles. Pelo contrário, temos que fazer que nem Mordecai. Andar de cabeça erguida, com o peito aberto, sem orgulho da nossa história, da nossa pessoa, porque não fizemos mal para ninguém, pelo contrário, tantas coisas boas que o povo judeu trouxe ao mundo. E o nosso papel é iluminar o mundo, trazer a verdade para o mundo, trazer Deus, a Torá, a história para o mundo. E não espero que ninguém me ame. Só não me atacando já está muito bom. Porque nunca podemos, baseado no que explicamos agora, eu não posso aguardar que ninguém me ame. E a gente percebeu agora, nesses últimos dias e semanas, quantas pessoas que camuflavam o seu ódio, o seu antissemitismo, e de repente eles deram as caras, demonstrando o quanto que eles nos odeiam, e abertamente falando mal da gente. Então a gente não tem que ter medo de nada, de ninguém. E a resposta é aumentar em fé. A nossa resposta é ter mais coragem, mais orgulho judaico, mais Torá, mais mitzvot, mais Mesirut Nefesh, autossacrifício e dedicação maior à Torá, às mitzvot, à doação, à caridade, ao estudo, à reza, porque essa é a forma que eles venceram naquela história. Bayamim Haem Manazé, no passado e nos nossos dias também. Então, se você quer cumprir com a obrigação, fala o Baal Shem Tov, não pense que Purim é Haggadol Eladim, é uma festa para as crianças, é uma festa só do passado. Você tem que entender, e hoje explicamos um pouquinho, de que como que a mitzvah e toda a história de Purim é uma história extremamente atual. Então, da forma que eles batalharam no passado e reverteram o pior decreto, assim também hoje nós podemos e devemos nos comportarmos, e assim poderemos anular esses decretos tão severos e tanto antissemitismo e tanta maldade pelo mundo com a vinda do Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser. Uma boa noite para todos.